Você já reparou como, toda vez que o presidente Lula dá um passo no cenário internacional, a mídia tradicional entra em desespero tentando reescrever a história? Pois é. A notícia do momento é o encontro entre Lula e Donald Trump, que aconteceu em Kuala Lumpur e que, segundo as manchetes dos veículos independentes, entre aspas mesmo, seria um encontro tenso, fora da agenda e até improvável. Mas o que eu vejo aqui é justamente o contrário. O que aconteceu hoje não foi uma surpresa, foi uma lição de política real para quem ainda insiste em acreditar na cartilha bolsonarista que sempre tentou pintar Lula como um líder isolado, desprestigiado e sem influência no mundo. Só que, como sempre, a realidade tem esse costume irritante de não seguir o roteiro da extrema-direita. Hoje, diante das câmeras do mundo inteiro, vimos Trump. Sim, aquele mesmo Trump que viveu de bajular a extrema-direita mundial, inclusive o bolsonarismo, reconhecer o Brasil e o presidente Lula com respeito e diplomacia. E a ironia é deliciosa. Enquanto a imprensa de direita tentava criar a narrativa de que Lula seria ignorado, o ex-presidente norte-americano fez justamente o oposto. Elogiou o Brasil, elogiou Lula, falou em respeito, acordos e cooperação. Ou seja, desmontou em poucos minutos todo o teatro de ódio e desinformação que a direita brasileira alimenta há anos. Agora, é claro, você não vai ver isso sendo dito dessa forma no noticiário das grandes redes. Eles preferem usar aquela linguagem disfarçada de neutralidade, mas cheia de veneno nas entrelinhas. Lula e Trump se encontram em meio a tensões diplomáticas. Ou Trump, de forma protocolar, recebe Lula. É o tipo de manchete que tenta te fazer acreditar que tudo foi mero acaso, uma formalidade qualquer. Mas a verdade é que o encontro de hoje foi estratégico. Mostrou maturidade política, diálogo e uma disposição de Lula em recolocar o Brasil no jogo internacional, não mais como aquele país submisso e ajoelhado que a extrema-direita tanto gostava de ver. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O que realmente significa esse encontro, o que está por trás das manchetes e por que essa reunião pode representar mais uma virada simbólica na disputa de narrativas entre o Brasil soberano de Lula e o Brasil colonizado da direita. Essa é a diferença entre um patriota de verdade e patriotas de Araque ou patriotários. Semana passada, uma emissora tradicional, que começa com a letra J de jovem, não vou divulgar o nome, porque quem não valoriza nosso país não merece atenção, disse que o Lula não se encontraria com Trump hoje. Domingo, dia 26, porque o encontro estaria na agenda oficial do Lula e não na agenda do Trump. Para a decepção da emissora, o encontro aconteceu, e ao vivo. Outros bolsomínios diziam que o Rubio estaria preparando uma humilhação de Trump ao Lula ao vivo. Esses realmente não sabem o que é ser patriota, na verdade, alguém que se veste com a camisa do Brasil, mas se enrola com a bandeira dos Estados Unidos e a de Israel não pode ser chamado de patriota. Muito diferente do nosso presidente Lula, que mostrou para eles e para Trump que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos e de nenhuma outra nação. Também vou deixar para você um trechinho em vídeo desse primeiro encontro do nosso presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje na capital da Malásia. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Lula e Trump se encontraram em Kuala Lumpur, diante das principais redes internacionais, num momento em que a grande imprensa brasileira tentava vender a ideia de que esse encontro sequer aconteceria. Diziam que não estava na agenda de Trump. Insinuavam que seria uma desfeita diplomática, e alguns colunistas claramente alinhados à direita já preparavam as piadinhas prontas sobre uma suposta humilhação que Lula sofreria. Mas, como quase sempre acontece, o roteiro real foi completamente diferente do que a mídia bolsonarista esperava.
Trump, que não é exatamente conhecido por distribuir elogios de graça, fez questão de reconhecer o papel do Brasil, chamou nosso país de grande e lindo. Diz que respeita Lula e falou claramente sobre fortalecer relações e criar acordos comerciais justos. Ou seja, o que era para ser o palco de uma vergonha se transformou em uma demonstração de diplomacia e pragmatismo. Justamente o que o bolsonarismo nunca soube fazer. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, o encontro de Lula com Trump representa algo muito maior do que uma simples reunião protocolar entre dois líderes. É o retrato da mudança de postura do Brasil no cenário global. Durante o governo anterior, o Brasil foi reduzido a um personagem coadjuvante, submisso aos interesses estrangeiros e dependente das migalhas políticas dos indoscanos. Bolsonaro se ajoelhava diante de Trump como se estivesse diante de um imperador e transformou a política externa brasileira num espetáculo vergonhoso de bajulação. Lula, por outro lado, chega com uma postura oposta. Fala de igual para igual, defende a soberania nacional e, ainda assim, mostra disposição para o diálogo e para construir parcerias de verdade. É isso que incomoda tanto a elite e a mídia alinhada à direita. Ver um presidente brasileiro que não se ajoelha, mas também não precisa brigar para afirmar seu poder. E o mais interessante é que, mesmo com todas as diferenças ideológicas, Trump foi diplomático e reconheceu o valor do diálogo. Isso é política de verdade, é saber lidar com as contradições do mundo real. E é exatamente isso que o bolsonarismo nunca compreendeu. Eles vivem de slogans rasos, de brigas de redes sociais, de transformar qualquer conversa em guerra ideológica. Só que no mundo real, a política se faz com estratégia, com negociação e com respeito mútuo. E Lula mostrou isso hoje. Mostrou que o Brasil pode dialogar com diferentes espectros políticos sem se submeter, sem abrir mão da sua soberania. E é aqui que entra o ponto mais importante: o que está por trás dessa cobertura enviesada da mídia. A grande mídia brasileira, ainda dominada por grupos que apoiaram o golpe de 2016 e que lucraram com o caos político que se instalou depois, não suporta ver Lula se consolidando novamente como um líder global. Eles preferem continuar vendendo a imagem do Lula isolado, do Brasil irrelevante, porque essa narrativa serve para sustentar o discurso de que o país precisa voltar à cartilha neoliberal. Privatizações, cortes sociais, submissão econômica aos Estados Unidos e concentração de renda nas mãos de poucos. Mas a realidade é outra. O que vimos hoje foi o oposto disso. Foi o Brasil sendo respeitado, ouvido e considerado parte de um diálogo internacional sério. Isso não é um caso isolado. Lembra quando Lula foi à ONU e falou sobre justiça social, soberania e o fim da fome? Naquela ocasião, a mídia também tentou minimizar o impacto do discurso, dizendo que era mais do mesmo. Mas bastou a repercussão internacional para que o mundo inteiro reconhecesse a importância do posicionamento brasileiro. E o padrão se repete agora. Sempre que Lula dá um passo firme, a mídia tenta reduzir. Sempre que ele é elogiado, a extrema-direita entra em pânico. É a mesma cartilha, o mesmo medo de ver o povo brasileiro retomando o protagonismo que lhe foi roubado durante anos de servidão neoliberal. E quem paga o pato quando essa narrativa da direita se impõe? Nós, o povo. Porque enquanto eles criam crises artificiais, espalham fake news e tentam sabotar o governo, o Brasil deixa de avançar nas pautas que realmente importam: educação, saúde, segurança pública e geração de empregos. Essa sabotagem narrativa é uma arma política poderosa, e o encontro de hoje mostra o quanto ela é perigosa. Eles torciam para que desse errado, para poder dizer que o Brasil está isolado. Só que deu certo. E agora precisam distorcer o sucesso para não admitir a própria derrota.
A grande mídia vai noticiar isso como um evento simbólico, como se fosse irrelevante. Mas o que eles escondem é o verdadeiro objetivo: desmoralizar a política externa independente do Brasil. Porque uma política soberana incomoda os interesses econômicos que controlam esses grupos. Um Brasil que negocia em pé de igualdade com os Estados Unidos é um Brasil que não aceita mais ser colônia. E isso assusta. E mais, esse encontro fere diretamente o projeto autoritário da extrema-direita, que sonha em transformar o país num quintal ideológico dos interesses estrangeiros. Lula, ao se sentar com Trump e dialogar de igual para igual, mostra que é possível ter diplomacia sem submissão, respeito sem servidão. Ele desmonta, na prática, o discurso vazio de patriotismo da direita, aquele patriotismo de bandeira nas costas e camiseta amarela, mas que na hora de defender o Brasil de verdade, se ajoelha para qualquer potência estrangeira. O que aconteceu hoje foi uma vitória simbólica da democracia sobre o extremismo. E isso, acredite, é o que mais dói neles. Porque mostra que a política feita com diálogo, responsabilidade e inteligência ainda é capaz de derrotar o ódio e a manipulação. Então, para resumir, essa notícia não é sobre um simples encontro entre Lula e Trump. Não é sobre diplomacia de ocasião, nem sobre formalidades protocolares. O que aconteceu hoje é, na verdade, um retrato claro do novo papel que o Brasil voltou a ocupar no mundo. E isso, é claro, incomoda muita gente. A mídia tradicional, os políticos da velha direita, os patriotas de rede social, todos eles vivem de uma narrativa que depende de um Brasil fraco, dependente e submisso. Porque um Brasil que se levanta, que fala de igual para igual com potências mundiais, é um Brasil que ameaça o sistema de privilégios que esses grupos construíram. O encontro entre Lula e Trump desarma a mentira do isolamento internacional e prova que o Brasil voltou a ser respeitado, não pela bajulação, mas pela inteligência diplomática e pela credibilidade política que Lula reconstruiu. Agora, me parece fundamental entender o simbolismo desse momento. Trump é uma figura polêmica, conservadora, alguém que representa a ala mais dura da direita norte-americana. Mesmo assim, mostrou respeito e disposição para o diálogo com o governo brasileiro. Isso é política de verdade, a arte do possível, não do ódio. Lula, por sua vez, mostrou maturidade, equilíbrio e visão estratégica. Ele não caiu na armadilha da polarização internacional. Ao contrário, transformou um encontro que a imprensa tratava como improvável em uma vitrine global da diplomacia brasileira. E essa é a diferença entre um líder que governa com cabeça e outro que governa com fígado. Lula entende que o Brasil precisa conversar com todos, sem se curvar a ninguém. Mas veja só o contraste. Enquanto isso, a extrema-direita brasileira ainda vive no passado. Eles não conseguem lidar com o fato de que o mundo mudou. Querem manter o país atrelado a ideologias ultrapassadas, onde o Brasil só serve de consumidor, nunca de protagonista. Por isso, tentam desmerecer cada gesto, cada conquista, cada símbolo de soberania. Tentam reduzir um diálogo diplomático de alto nível a uma visita informal, como se não tivesse importância. Fazem isso porque têm medo. Medo de ver o Brasil retomando a liderança que teve nos tempos em que Lula transformou o país em referência mundial de crescimento, inclusão e respeito. E sabe o que mais me chama a atenção? É o silêncio conveniente da mídia sobre o contraste com o passado recente. Quando Bolsonaro se ajoelhava para Trump, pedindo favor, rindo sem graça em reuniões oficiais e entregando a política externa brasileira de bandeja, eles chamavam aquilo de boa relação. Agora que Lula se encontra com o mesmo Trump, mas como igual, com postura, firmeza e visão de país, a mesma mídia chama de encontro tenso. É sempre assim.
Quando o Brasil se ajoelha, é diplomacia. Quando o Brasil se impõe, é arrogância. Essa é a distorção que a gente precisa combater, a tentativa permanente de transformar soberania em ameaça e subserviência em virtude. E não é por acaso que fazem isso. O objetivo é claro: desestabilizar politicamente um governo que, apesar de todas as dificuldades, tem recolocado o Brasil no caminho da independência. É um projeto de sabotagem narrativa. Eles querem que o brasileiro duvide da própria capacidade, que ache que o país não merece respeito, que a elite sempre sabe mais. E, enquanto isso, vão vendendo as riquezas nacionais, privatizando o que é do povo, entregando nossas estatais, nossas terras e até nossa energia. Esse é o verdadeiro plano da direita. O patriotismo deles é uma farsa bem ensaiada. Mas o povo brasileiro não é bobo. E é por isso que momentos como esse precisam ser celebrados. Porque quando Lula senta à mesa com um líder conservador e consegue respeito, ele não está apenas representando um governo, ele está representando a ideia de que o Brasil voltou a ser dono do próprio destino, que podemos discutir de igual para igual, negociar o que for melhor para o nosso povo e ainda manter a cabeça erguida. Essa é a verdadeira independência. E é claro que isso vai gerar reações. A extrema-direita vai tentar distorcer, vão inventar teorias, vão dizer que foi teatro, que foi puro marketing. Mas o que eles não percebem é que quanto mais tentam atacar, mais se revelam. Porque quem realmente ama o Brasil torce para o país ser respeitado, não para ser humilhado. E quem realmente é patriota quer ver o presidente brasileiro sendo ouvido e reconhecido lá fora, e não isolado num canto, fazendo piada sem graça para agradar gringo. Fique de olho, porque esse tipo de manipulação de manchete é uma das armas mais sutis da desinformação. Eles não precisam mentir descaradamente. Basta omitir o que importa. Transformam um gesto de diplomacia em uma fofoca política, uma reunião estratégica em improviso. Mas se a gente não questiona, se a gente não lê além do título, acabamos caindo no jogo deles. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Questionar, pensar, refletir. Não aceite tudo o que te contam, porque o poder real não está só em quem governa, mas em quem entende o que está acontecendo. Então eu te pergunto, o que você acha disso tudo? Você acredita que o encontro entre Lula e Trump representa uma nova fase para o Brasil no cenário mundial? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você concorda com essa análise, se acredita que o Brasil está retomando o protagonismo e que precisamos apoiar essa política externa soberana, então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos furar a bolha juntos, porque informação boa é aquela que liberta, não a que manipula. E para encerrar, vou deixar para você o trechinho do primeiro encontro como prometido no início do vídeo, e também uma mensagem de efeito que resume tudo o que esse encontro simboliza. O respeito internacional começa quando a gente se respeita como nação. E mais do que nunca, o Brasil precisa lembrar que não existe democracia sem soberania. E não existe soberania sem coragem de olhar o mundo nos olhos. O Brasil é dos brasileiros. Imagens ao vivo, direto de Kuala Lumpur. A gente tem o áudio agora do Donald Trump falando com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha ali 150 líderes, enfim. Mas depois acabou funcionando bem. Eu fiz um discurso até melhor do que eu faria. Em relação às tarifas do Brasil, impostas ao Brasil, eu acho que tudo é justo. Nós temos economias e eu tenho muito respeito pelo seu presidente, como vocês sabem. Tenho muito respeito pelo Brasil. Nós provavelmente vamos trabalhar em alguns acordos. Esses caras aqui vão trabalhar nisso. Nós vamos trabalhar em acordos.
Nós chegaremos a certas coisas. Quem está gritando? Não grita, não. Primeiro, eu queria dizer que é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. É um grande país, um país lindo e grande. E acho que eles estão indo muito bem. Estão indo muito bem até onde eu sei. Eu acho que nós podemos fazer bons acordos para ambos os países. E eu vou deixar aqui que o Jameson, o Scott e o Marco, de formas diferentes, o Marco menos na parte econômica, né? Mas acho que nós faremos acordos. Nós conversamos e acho que nós teremos um bom relacionamento. Nós sempre tivemos um bom relacionamento para continuar. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só proposições. It's only O assumptions before we start the meeting. Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa, I believe that when two presidents sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, até bem natural você encaminhar para explicar uma coisa. and then we can forward to review, we can deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am So convinced, I said before I came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E to pretendemos manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma longa pauta para discutir com os Estados We'll Unidos. have time, but I have an agenda to Uma discuss pauta with muito longa. Eu trouxe por escrito, I bought it in writing. vou lhe passar cópia da minha I'll give you a pauta. copy of our agenda already in English. If we Para don't have time saber que o to, presidente quer discutir todos os I assuntos. don't know if we'll have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. Mas O senhor disse ontem, presidente Trump, que de acordo com as condições corretas, o senhor reduziria as tarifas. Quais são essas condições? Nós vamos conversar sobre isso agora, nós vamos discutir um pouco, e nós provavelmente chegaremos a uma conclusão rapidamente. Nós sabemos o que um sabe o que o outro quer. Acho que nós chegaremos a uma conclusão. São várias conclusões que teremos nessa semana. É uma ótima semana. Nós concluímos uma guerra. Tivemos agora a assinatura oficial de o fim de uma guerra. Foi uma grande honra para mim. É por isso também que estamos aqui. E Tailândia, e também queremos acabar com uma nona guerra, que é a da Rússia e a Ucrânia.